Aqui no livro de Amós, capítulo 3, eu falei o versículo? Amós, e agora, pastor? Cadê o abençoado do Amós? Oséias, Joel, aí vem o Amós. Depois de Daniel, vem Oséias, Joel, Amós, Obadias. Amós capítulo 3, versículo 3. Deixa eu mudar minha linguagem, que ela tá, vou botar na corrigida. Eu vou ler só aqui o 3, que é uma pergunta que nós devemos saber a resposta, e eu creio que você sabe a resposta dessa pergunta, mas eu vou perguntar para você assim como Amós perguntou para o povo de Israel. Pode perguntar? Ele perguntou assim: andarão dois juntos se não estiverem de quê, irmãos? De acordo. Agora presta atenção, porque quando você decidiu casar com a pessoa que você está, vocês concordaram que iriam viver juntos e que iriam lutar para permanecer até o fim. Assim eu creio, até porque ninguém casa para separar. Se separou foi porque durante a caminhada teve ali uma discórdia ou as pessoas não entraram em concordância. E geralmente na vida onde tem duas pessoas vai haver discordância. Se você observar, tem hora que você não concorda nem com você mesmo. Você já gravou uma playlist de música, um pendrive, e na hora de ouvir você não ouve as músicas que você colocou lá? Alguém já fez isso? Aí você às vezes fica mudando, procurando as músicas que você mesmo colocou. Então isso quer dizer que você não está concordando nem com o que você escolheu. Então, durante a caminhada, principalmente entre duas pessoas, vai haver as discordâncias. O problema não é quando tem as discórdias, é como elas são resolvidas. Porque às vezes a gente não tem maturidade para resolver e nós partimos para briga, às vezes para afronta. E queremos, porque queremos que a pessoa, ela queira ou ela entenda que ela tem que aceitar aquilo, e não é bem assim. O sábio, ele vai tentar convencer a pessoa do que é certo, e a pessoa que está sendo convencida, se ela for sábia, ela não vai dar razão somente à pessoa que está falando, mas ela vai dar razão ao que é certo. Então, se é certo, nós temos que dar razão àquilo que é certo. O que é certo e o que é errado é errado. A pessoa que é sábia, ela sabe quando é o momento de dar o braço a torcer, de ficar calado, de ouvir. E a pessoa que é sábia, ela também sabe convencer o que está errado, porque tem gente que está errada e não sabe que ela está errada, e talvez é por isso que a pessoa está debatendo. Então, qual é a melhor coisa a se fazer, principalmente no casamento? Eu não vou falar aqui só a respeito do casamento, porque isso acontece muito entre casais, mas também acontece entre amigos, entre irmãos, que às vezes discordam do outro. Quando o Caim discordou do Abel, do sacrifício dele, o que o Caim fez? Foi lá e matou. Mas o Abel estava errado? Quem estava errado, quem era? Era o Caim. E Deus apareceu ao Caim, aquele que estava errado, e você pode observar, se você ler, eu acho que é lá Gênesis, eu acho que é Gênesis 4, não sei se não 4, eu não lembro bem, se alguém achar aí me fale. Mas lá fala que o Caim tinha planejado matar o irmão, porque não concordou que a oferta do irmão fosse aceita e a dele não. Quem que aparece ao Caim? O próprio Deus. Fala com Caim, tenta convencer Caim do seu erro, de que ele estava prestes a cometer algo que mudaria sua vida para pior. O resto da vida ele iria viver uma maldição por aquilo que ele iria fazer, ou estava planejando fazer com o irmão. E Deus sabe o que está no nosso coração, sabe ou não sabe? Deus sabe quando o homem quer arrumar as malas e ir embora de casa, será que ele sabe?
Talvez a mulher não, mas Deus sabe. Deus sabe quando a mulher está planejando matar o marido. Será que Deus sabe? Teve uma certa pessoa que falou assim: separar não. Graças a Deus nunca pensei em separar, mas em matar um bocado de vez, pastor. Então matar, o crime de matar era menos mal do que o de separar. Já pensou, irmão? Então quando a pessoa não concorda, ou ela não vai andar junto, ou ela vai fazer alguma coisa para eliminar a pessoa do caminho dela, irmão. Mas uma coisa é certa: se a discórdia permanecer, hoje você vai ver as pessoas unidas, mas se a discórdia permanecer, amanhã você já não vê mais. E muitas vezes até o amor era sincero. As pessoas postam aí no Instagram, no Face, o amor da minha vida, achei a minha alma gêmea. É o Fábio Júnior, né, que fala isso. Tantas almas gêmeas ele teve, né? Alma gêmea, isso nem existe, alma gêmea. Mas, ou tem gente que fala, achei a minha metade. Mas Jesus, irmão, ele uniu, ou seja, Deus une. E o que Deus une, a Bíblia diz, não separa o homem. Às vezes foi o próprio Deus que uniu, e às vezes aquilo realmente era de Deus. O problema é que as pessoas no meio da caminhada, ou no decorrer da caminhada delas, elas não souberam cuidar ou tratar um ao outro. Se eu aprendo a tratar, irmão, a minha esposa, ou se eu procuro conhecer, melhor dizendo, a minha esposa, eu vou saber como tratar ela quando ela está irada, eu vou saber como tratar ela quando ela está com raiva, eu vou saber tratar ela em todos os momentos. Então, um exemplo, tem gente que já tem aí 10 anos de casado, já era para conhecer a pessoa, já era para saber quando a pessoa tá com raiva com alguma coisa, não era? Às vezes a pessoa não fala, irmão, porque geralmente quem está com raiva não quer falar, ela fica de cara fechada. E aí o que tem que ser feito? Quem conhece tem que respeitar a outra pessoa. Aí às vezes o fulano ou a fulana vai provocar ainda mais. E é onde vai causando aí as divisões, as contendas. E quando se tem filho no casamento, a situação é ainda pior, porque as brigas não prejudicam só o casal. As brigas vai prejudicando o crescimento e a formação dos filhos. E nós devemos ser pessoas maduras que sabem resolver as coisas na base da conversa. Tem um ditado que diz: com conversa e jeito se convence qualquer sujeito. Então o Caim não aceitou que Abel fosse aceito por Deus e ele não. Quando nós não somos aceitos, o próprio Deus falou para ele: se fizeres o bem, haverá o quê? Aceitação. Todo mundo aceita aquele que faz o bem, ou não? Principalmente Deus. Quanto melhor a gente viver, ou quanto mais bem a gente fazer, mais aceito por Deus nós seremos. Aí é hora da gente parar para perguntar como nós estamos sendo como amigos, como esposa, como companheiro de quem quer que seja. Como eu estou sendo como membro, como eu estou sendo como um pastor, como eu estou sendo como esposo, como que eu sou como irmão, como filho. E muitas vezes o tolo não para pensar assim. O tolo, ele sempre acha que ele está certo. Por mais que ele esteja errado, é aquele que nunca quer dar razão a outra pessoa. É aquele que sempre quer ter a razão de tudo. E nós, irmão, nunca somos pessoas cheias da razão. Às vezes a gente vai estar errado. E aí, quando você estiver errado, você tem que ter humildade suficiente e ser homem de Deus e mulher de Deus suficiente para conhecer que errou. Não é porque o outro não serve a Deus que ele não vai acertar. E às vezes a pessoa acha que só ela que está certa. E é só ela que se deve dar ouvido. Não, nós temos que parar para ouvir. A gente às vezes vai ter que parar para ouvir os nossos filhos. Sim ou não? Porque às vezes o filho, por mais novo que seja, pode ser que ele esteja certo no que ele esteja falando. E aí? Como disse um camarada que o filho dele pediu comida para ele. E ele disse assim: não, moça, agora não, espera um minuto aí, já você come. Ele disse: pai, eu estou com fome, pai. Ele disse: não, você não está com fome. Ele disse: pai, eu sei, quem está com fome sou eu, o senhor não está dentro de mim. Então, às vezes, irmão, tem pessoas que elas não param para dar atenção. Aquele que está necessitado dentro de casa não para ajudar. É aquela pessoa que só pensa nela, é aquele que é egoísta, ele não pensa no próximo.
Não pensa nem sequer nos de casa, quanto mais no de fora. Não pensa nos amigos, quanto mais no inimigo. Aí Jesus falou que nós devemos, irmão, amar aquele que nos odeia. Tem gente que não consegue amar nem quem ama ela. E agora, hein, pastor? Se eu sou mau, se eu não amar aquele que me odeia, irmão, eu estou sendo mau. Imagina se eu não amar aquele que me ama. E às vezes aquele que ama, ele, irmão, muitas vezes vai dar a razão a quem não tem. Como eu digo dar a razão? Às vezes ficar em silêncio, para quê? Para apaziguar as coisas. Porque tem um ditado que diz, quando não quer dois não briga. Se uma pessoa dá o braço a torcer, irmão, o outro não vai continuar. Ele vai ser obrigado a parar de brigar. Mas às vezes a gente quer sempre vencer as batalhas, sempre vencer assim as guerras, só que essa é uma guerra que às vezes você vai ter que se dar por vencido, se você quiser continuar. Então Amós faz uma pergunta: andarão dois juntos se não tiverem de comum acordo? Andar dois juntos, vamos fazer aqui uma suposição. Vamos supor que você senta com seu esposo ou com sua esposa e marca uma viagem. Para ir a um lugar, vocês têm que concordarem nesse lugar. Aí às vezes vão tirar férias e um diz assim, não, eu quero ir para Nova York. E outro diz, não, eu gosto mesmo é do Maranhão, da minha terra. Não, mas é porque lá na terra a gente tem que visitar a família. Aí o outro diz assim, não, mas a gente vai sempre lá visitar eles. Agora está na hora da gente ir para outro lugar, para a gente conhecer outro lugar. A pessoa diz, eu não quero, será que vai dar certo? Às vezes, irmão, um plano que era para ser uma coisa boa na vida do casal vai passar a ser uma guerra, ou vai virar uma guerra, vai passar a ser uma maldição, que pode ser que cause até a separação se não for resolvido. Então sempre que você vê que a coisa está se agravando, a briga, ô irmão, procura desfazer logo disso o mais rápido possível, porque senão vai causar separação. Aquilo que me separa, um exemplo, o que está entre mim e minha esposa não vai servir para mim. O que está entre mim e aquela amizade que eu tenho não vai servir para mim. Como o que está entre mim e Deus, o que está no nosso meio, entre mim e Ele, não pode servir para mim. Então vou ter que desfazer de muita coisa que eu gosto para manter, irmão, um relacionamento. Como? Você, como membro de um lugar, você tem que se desfazer de muita coisa para continuar sendo membro. Nem tudo você vai concordar comigo e nem tudo eu vou concordar com você. Mas nós vamos andar juntos se nós procurarmos entrar, como diz a Bíblia, em um comum acordo. Porque, irmão, às vezes tem gente que vota eu vou partir para a política agora. Tem gente que vota na direita, tem gente que vota na esquerda. Isso vai prejudicar o nosso relacionamento, a nossa amizade? Se nós não entrarmos em um acordo, vai, sim ou não, irmão? Eu não posso forçar você, irmão. Se você não quer, amém, glória a Deus, vamos continuar junto. Isso não pode afetar a gente. Teve um certo camarada que perguntou pro mestre dele, disse assim, mestre, o que eu devo fazer para ser feliz? Ele disse assim, para você ser feliz, você deve deixar de discutir com quem discorda com você. Você não pode discutir com aquela pessoa que está discordando de você. Ele disse assim, mestre, eu discordo com isso. Aí o mestre falou, você tem razão. Então, irmão, às vezes a gente tem que preferir ter paz e ser pessoas felizes na vida. Quando der para apaziguar, apazigue a situação. Não seja aquela pessoa orgulhosa demais que porque quer colocar uma mentalidade sua na cabeça dos outros. Ô irmão, tem pessoas que nem Deus convenceu elas. Será que você vai convencer? Não. Como Judas andou a vida toda com Jesus, mas ainda assim acabou traindo ele. E aí? A pessoa não consegue mudar ninguém, você não consegue, mas você consegue mudar, você consegue se controlar, porque o Espírito Santo, ele me dá domínio próprio, ou condição de me dominar, não dominar a outra pessoa. Isso não existe. Você que é mulher não vai conseguir dominar seu marido. Você que é um amigo ou um irmão, você não vai conseguir dominar o outro e nem sequer mudar o outro porque você está zangado ou irado, porque quando a gente perde os argumentos, ou a condição de explicar alguma coisa, às vezes a gente fica com raiva e parte para agressão.
Então, já que eu não consegui mudar você com as minhas palavras, agora eu vou te arrebentar. Não tem gente que é assim? Aí é a hora que parte para agressão física. E é um problema, porque aí vai complicar a vida da pessoa mais ainda. Por isso tem muita gente que decide separar. Não, pastor, eu não aguento mais porque eu já tentei demais com essa pessoa e nós não chegamos em um comum acordo. Então Osés faz uma pergunta: andarão dois juntos se não tiver de acordo? Irmão, nem com Deus a gente anda se nós não concordarmos com Ele. E uma coisa é certa, Deus sempre está certo. Nós sempre estamos errados. Teve um camarada que falou assim: só teve uma vez que eu errei, pastor. Eu digo quando? Ele disse: quando eu achei que estava errado. Eu não erro. Tem gente que é assim, irmão. Ela não erra, ela só acerta. Se Deus não for com a gente, nós vamos viver uma vida errada. E se eu não concordar com Ele, Ele vai parar de falar comigo. Irmão, tem gente que acha que Deus está no meio daquela confusão que ela se entrou. A partir da hora que vira uma confusão, Deus não está mais lá. Deus não se mete nisso. Até porque a Bíblia diz que Deus não é Deus de confusão, e é já que a gente vai lá. Então Amós faz essa pergunta: se eu não concordar com a pessoa ou com Deus que eu sirvo, eu não vou andar com nenhum deles. Eu preciso ser aquela pessoa que age pela sabedoria. Eclesiastes capítulo 4, e tem certas situações que a proposta de viver sozinha ou sozinho é meio que tentadora, porque aparentemente parece que a vida daquele que vive só é melhor. Ah, mas feliz é o fulano que é solteiro. Feliz é o fulano que não tem ninguém para perturbar a vida dele. Feliz é o fulano que não tem ninguém para dar trabalho para ele. Não é assim que diz em Eclesiastes o que o Salomão falou aqui no auge da sua sabedoria. Eclesiastes 4, abre aí, Josiane. Capítulo 4, versículo 9 e 12, vamos aqui no monitor para não demorar. Versículo 9 diz assim: é melhor é serem dois do que um, porque tem melhor paga do seu trabalho. Então, se dois concordarem em um trabalho, eles vão, um exemplo, produzir mais do que se tivesse só um. Vamos supor que você decide capinar um lote. Quem é que vai acabar mais rápido? Aquele que está capinando só ou aquele que tem um parceiro com ele? O que tem um parceiro. Agora depende do parceiro. Tem uns parceiros que só atrapalham. Tem até gente que diz assim: quem não ajuda não atrapalha. Quem não atrapalha ajuda, né? O contrário, né, irmão? Quem não atrapalha ajuda. Então a Bíblia diz: é melhor, de acordo com a palavra de Deus, é melhor serem dois. Mas de acordo com a pessoa egoísta, é melhor ser um. Toda aquela pessoa que fala assim, é melhor viver só, geralmente ela está no seu ato de egoísmo elevado, né, irmão? Ela está naquele patamar bem elevado. É melhor ser, porque tem melhor paga do seu trabalho, porque um ajuda o outro. Se um adoecer, tem o outro lá para cuidar. Se um está doente e não consegue às vezes se levantar para fazer comida, o outro vai lá e faz. Talvez o outro não faz assim como deveria fazer aquela comida gostosa, mas dá para viver aquele dia. Não dá? Como tem homem que não sabe cozinhar, mas ele faz o mingau. Meu avô disse que gosta desse tipo de arroz, daquele que é a papa, né? Que joga na parede, parece o reboco. Quase nem sai da colher. Para sair você tem que dar umas balançadas, né? Então, quando tiver na necessidade, irmão, um ajuda o outro. Quanto mais pessoas, melhor. Quanto mais pessoas unidas, melhor será. E às vezes tem gente que se deixa levar por esse sentimento de egoísmo. Não, eu quando era sozinho, eu vivia melhor. Talvez vivia porque você ainda não aprendeu a lidar com as pessoas, ou não aprendeu a dar o braço a torcer, ou dar, irmão, a razão ao outro. E às vezes a gente vai ter que dar razão ao outro, porque o outro realmente está certo. Todo sábio, quando alguém questiona ele sempre para pensar antes de falar. Ele sempre para pensar, para analisar se realmente ele não está errado.
Mas todo tolo, ele sempre acha que está certo e sempre questiona o que é falado com ele. Aí diz Eclesiastes 4:9, melhor é serem dois do que um, porque tem melhor paga do seu trabalho. Então, quando os dois se unem para trabalhar junto, o que acontece? Se é para ganhar dinheiro, vai ganhar mais dinheiro. Aí às vezes o marido está trabalhando em casa, está trabalhando no serviço fora. A mulher não trabalha fora ainda, mas ela está auxiliando em casa. Aí quando o homem chegar, ele já não vai parar para lavar roupa, já não vai parar para fazer comida. Então tem alguém que fez, ele almoça, volta animado de novo, vai trabalhar para ganhar mais dinheiro. Mas tem caso que a mulher e o homem trabalham, então, os dois concordaram. Olha, nós vamos trabalhar e nós vamos dividir a tarefa, está errado? Não. Tem que entrar em um comum. Se não houver um acordo, vai haver separação. Aí às vezes a mulher diz assim, meu amor, eu quero trabalhar. O marido diz assim, eu não quero que você trabalhe. Aí o que tem que fazer? Tem que concordar. Ou ele concorda com ela, ou ela concorda com ele. Por isso que tem que ter um cabeça, ou alguém que toma geralmente as decisões. Porque, irmão, duas cabeças pensando diferente dá problema. Você já viu aquelas pessoas que nascem com duas cabeças? Aí é duas cabeças em um corpo, aí fica difícil de decidir, já pensou? Aí um se apaixona por um e outro se apaixona por outro. Misericórdia, irmão. Eu vi um caso na internet, eu creio que é verdade isso. O homem, ele nasceu com duas cabeças. Uma cabeça era homossexual, a outra cabeça era hétero. E agora, hein? E aí? Como é que vai ser? Alguém tem que dar o braço a torcer. Aí não tem nem como se separar nesse caso, né? Já pensou como que não é um negócio desse? Você tem que ser aquela pessoa que age com sabedoria. Sabedoria no que Deus fala para você. Procure ser aquela pessoa que espera sempre na direção de Deus. Quando houver uma confusão, não, você dá um exemplo, dá razão para a pessoa que entrou na confusão, se é o caso de você estar certo, irmão, vai buscar a Deus que Ele vai mudar o pensamento daquela pessoa. Porque se tem alguém que sabe lidar com o coração duro, esse alguém é o Deus que nós servimos. Uma mulher de oração, irmão, ela consegue mudar muita coisa dentro de casa. Como eu vi um certo camarada falando, disse assim, eu não era crente, eu não queria ser cristão. Mas de tanto ver a minha esposa, tudo ela resolvia orando. Toda e qualquer situação que a gente ia, ela ia orar. E olha que Deus entrava em ação, ele sabia, ele começou a entender que aquilo estava acontecendo por causa da esposa que orava. E Deus fazia como Deus faz, irmão. Se você ora, Deus responde, ou não. Se você clama, Deus, Ele faz o milagre na sua vida, ou não, irmão? Ele faz, Ele muda. Só que tem situações que não vai ser mudada de imediato. Tem situações que não pode ser decidida ou resolvida de imediato. Aí nós precisamos ter paciência. Saber esperar, Deus agir, Deus fazer. Mas tem gente que quer resolver logo. Então diz aí a palavra de Deus, versículo 10. Continuando, porque se cai um, o outro acaba de matar. É isso? Se a pessoa te ama, ela vai fazer o que com você? Ela vai levantar o seu companheiro. Mas ai do que estiver só, pois caindo não haverá outro que o levante. Se os dois estiverem em comum acordo, andando para o mesmo lugar, se acontecer uma coisa com um, o outro vai entrar na briga. Como eu lembro, quando eu estava no mundo, tomava umas cachaças, eu lembro que se um dos nossos amigos entrasse numa confusão, nós não queríamos saber o motivo. A gente primeiro resolvia o problema, depois procurava saber. Por quê? Porque a gente via ele apanhando. Da mesma forma, se eu tivesse em uma briga, eles entravam juntos. E aí fica mais difícil de vencer quando ambos se unem, não fica, irmão? Só que às vezes pode acontecer que tem um que confia nos outros e sempre vai estar arrumando. Aí às vezes tem que deixar ele apanhar um pouco, para ele aprender. Então aí às vezes a gente perguntava, se fosse a pessoa que sempre arrumasse problema, a gente largava ela um pouquinho, só não deixava morrer, mas largava um pouco, depois ia socorrer. Que é para a pessoa parar de arrumar encrenca. Mas se um cair, a Bíblia diz que o outro
o outro levanta. Quando um está doente, o outro cuida. Mas tem gente que diz assim, não, é só Deus que cuida da minha vida. Tá certo, então vai nessa. Porque se um cair, o outro levanta o seu companheiro, mas ai do que estiver, eu não vou colocar só, não vou colocar, ai do que estiver solteiro. Ai daquele que estiver solteiro, e aí, quando cair? Quem que vai ajudar, irmão? Tem gente que hoje já está com 50 anos, nunca teve filhos. E às vezes não tem ninguém da família que gosta dele. E aí? Quando cair, quem que ajuda? Aí fica difícil. Caindo, pois se essa pessoa cair, pois caindo não haverá outro que o levante, ele está só. Ele não vai conseguir se recompor, porque ele está só, às vezes vai acabar morrendo sozinho. Como eu vejo que tem gente que às vezes morreu sozinho, morreu no quarto porque estava sozinho. Porque tem situações, um exemplo, às vezes tem situações que dá uma parada cardíaca, não sei, alguma coisa assim, que quem está perto e vê, chama a ambulância, dá tempo de resolver, não dá? Mas se a pessoa estiver só, não vai ter quem dá apoio a ela. Então nós temos que andar em comum acordo. 11. Também se dois dormirem juntos, eles se aquentarão, mas um só como se aquentará. Versículo 12. E se alguém quiser, olha só aí, prevalecer contra um, os dois lhe resistirão. E o cordão de 3 dobras não se quebra tão depressa. Então, quanto mais pessoas, mais forte nós somos. Quanto mais unidos nós tivermos, quanto mais unido a sua família tiver, mais forte vocês serão. Satanás vai tentar se levantar contra a sua família. Se a família for uma família desunida, ele consegue vencer fácil. Ele se levanta contra a vida financeira. Se a família não se unir, ele vai conseguir vencer fácil. Mas se tiverem unidos, a Bíblia diz que ambos vão lutar juntos pelo mesmo propósito. E quando nós lutamos juntos pelo mesmo propósito, o que vai ter ali? Vai ter crescimento, irmão. Então, quando a família se dedica, trabalham junto, luta junto, se esforça junto, eles vão crescer junto. Mas às vezes tem aquele que assim, não se importa com o crescimento, ele está se importando mais com o conforto dele do que com a luta do outro. E ele não consegue, ou a pessoa não consegue lutar mais o outro para conseguirem vencer juntos. E às vezes nós vamos ter que largar o que nós fazemos, irmão, o que nós estamos fazendo individualmente para poder lutar juntos. Como igreja, às vezes a gente coloca um propósito. Você tem luta, sim ou não, irmão? Mas a gente une aqui, vamos colocar um propósito. Qual é o propósito? Nós vamos fazer um evento, vamos orar por esse propósito, vamos se consagrar por esse propósito. Se nós nos unirmos nisso, irmão, a bênção de Deus vai ser maior nessa causa. Mas se um diz assim, não concordo, nós não vamos fazer isso, não, o pastor está equivocado, não dá certo, o que vai ter? Separação. Uns até vão sair, vão para outros lugares, porque não concordaram com o que foi falado, com o que foi direcionado. Assim também é dentro de casa e qualquer vínculo de amizade que seja, como aconteceu aqui entre 2 homens de Deus. Pega aí Atos capítulo 15, versículo 36. Atos 15, 36. Acharam? Diz assim: alguns dias depois, disse Paulo a Barnabé: tornemo-nos a visitar nossos irmãos por todas as cidades em que já anunciamos a palavra do Senhor, para ver como estão. E Barnabé aconselhava que tomasse consigo a João, chamado Marcos. Mas a Paulo parecia razoável que não tomasse consigo aquele que, desde a Panfilha, se tinha separado deles, e não os acompanhou naquela obra. E tal contenda, o que houve entre eles? Contenda.
houve entre eles que aconteceu o quê? Que se apartaram um do outro. Barnabé, levando consigo a Marcos, navegou para Chipre. E Paulo, tendo escolhido a Silas, partiu, encomendado pelos irmãos à graça de Deus. Aí você presta bem atenção. Esses dois camaradas, se você ler aí, continuar lendo ou ler antes os versículos anteriores, você vai ver que eles sofreram juntos. Trabalharam juntos, lutaram juntos para edificar igrejas, converteram pessoas, apanharam, lutaram em favor do evangelho e tudo já estava melhor. A coisa já estava mais tranquila, já não tinha mais tanto problema assim, como no começo da caminhada deles dois juntos. Aí aconteceu que eles tomaram uma decisão: vamos visitar os nossos irmãos, agora nós não vamos para evangelizar, nós vamos só para visitar. Vamos lá visitar? Vamos. Aí o Barnabé disse: mas nós vamos levar o João. O Paulo disse: não quero o João. Mas por que não quer o João? O João largou a gente no meio do caminho. Não quero o João com a gente, o João é covarde. Aí eu só imaginando, né, irmão, a conversa entre eles. Não, Paulo, mas o João, ele merece uma chance. Não tem que dar chance pro João, porque o João abandonou a gente, ele vai abandonar de novo. Larga esse camarada de mão, vamos só nós dois. E aí começaram o quê? A Bíblia diz: houve tal contenda. Começaram a brigar entre os dois por causa de quem, irmão? Do João, né? De uma pessoa que entrou no meio da amizade deles, que no meio da caminhada deixaram eles de mão, e o Barnabé, aquele coração assim grande, aquele coração misericordioso, queria dar mais uma chance ao João. E o Paulo, aquele camarada veaco da vida, não queria ele. Eles acabaram, mas eu pergunto: quem foi que juntou o Paulo e o Barnabé na missão? Você sabe quem foi? Vamos lá. Eles não estavam juntos, não era vontade deles. Aí em Atos, abre no monitor, Atos capítulo 13. 13:1. Deixa eu só ver se é Atos 13:1. Eu acho que é o 13:1. Diz assim: na igreja que estava em Antioquia havia alguns profetas e doutores, a saber, Barnabé e Simeão, chamado Níger, e Lúcio, Cirineu, e Manaém, que fora criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo. 2. E servindo eles ao Senhor, o que eles faziam? E jejuando, disse, quem foi que disse? O Espírito Santo. Aí o Espírito Santo falou o quê? Apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra que eu tenho. Quem foi que uniu os dois nessa missão? Foi o Espírito Santo. Quem foi que separou os dois? Foi o Espírito Santo? Alguns dizem assim: foi até de Deus que eles estivessem separados. Deus não fala que queria que eles se separassem. Como tem situação em relacionamento, até entre marido e mulher, que realmente, irmão, eu creio que quem uniu foi Deus. Mas pastor, a Bíblia diz que o que Deus ajuntou, o homem não é bem assim, é porque você entendeu errado. Na verdade, o que quer dizer é: o que Deus fez, o homem não deveria desfazer. O que Deus ajuntou, o homem não deveria separar. Mas o homem desfaz, irmão, muita coisa que Deus fez. Faz sim ou não? Desfaz sim ou não, irmão? Desfaz. O homem desfaz muitos relacionamentos, muitas amizades. O homem estraga até com o mundo que Deus criou. Até com a própria vida, o homem estraga. Então, a Bíblia diz que o homem não deve desfazer aquilo que Deus fez e nem separar o que Deus uniu. Paulo e Barnabé, quem foi que uniu? Foi Deus. Você que é casado, um exemplo, vamos supor que você tenha certeza, quem foi que uniu você e o seu marido? Tem gente que fala de coração, de certeza, não tem dúvida nenhuma, que quem uniu foi Deus. Às vezes o filho que você tem, quem foi que te deu? Foi Deus. Mas às vezes acontece desse filho que Deus te deu não honrar você. E aí, será que foi Deus que quis que ele não honrasse, que ele não ficasse com você ou que não te respeitasse? Como às vezes acontece da separação, do divórcio entre casais. Será que foi Deus que quis que separasse?
As pessoas, elas são meio que equivocadas quando falam, não, é vontade de Deus que a gente se separe. E aí, por que que antes, para se juntar, eles fizeram jejum, oraram, se consagraram? E para separar, não. Ninguém diz assim, ô meu amor, vamos nos consagrar para a gente ver se é de Deus. Porque se consagrar, irmão, não vai separar. Porque se Deus uniu, o homem não vai. Porque quando nós nos consagramos, a gente está matando quem? A gente está humilhando quem? A nossa carne. Geralmente as decisões, irmão, mais errada que nós tomamos, não tinha nada de espiritual nas nossas decisões. Foi tudo tomado no natural. Foi na loucura, assim, na vontade, naquele desejo. Como aqui a decisão entre Paulo e Barnabé, a separação deles foi exatamente na carne. Aqui não teve nada do Espírito. Deus não estava presente nisso aqui. Apesar de Deus continuar abençoando eles. Mas o fato de Deus continuar abençoando a pessoa não significa que ele concordou com a separação dela. E eles não procuraram saber se aquilo era ou não de Deus. Se deixaram levar pelas suas vontades, pelos seus desejos. A Bíblia diz que a união foi de Deus. Foi Deus que uniu os dois. Mas aqui não está dizendo que Deus separou os dois. Eu creio que Deus não precisa de briga para separar uma pessoa. Eu sempre vi assim, se o que me faz sair da igreja é porque o meu coração está magoado com a igreja, com o pastor, com alguém dentro, isso não vem de Deus. Porque quando eu sair, eu tenho que sair debaixo da bênção, como diz a Bíblia. Bendito serás ao entrares e bendito ao saíres, irmão. Mas às vezes a pessoa não sai debaixo da bênção. Talvez ela até entrou na bênção, mas para sair ela não sai debaixo da bênção. E até a palavra de Deus mostra que Deus é contra até o divórcio. Mas se era de Deus e a gente juntou, a gente está junto, por que nós vamos separar agora? Ou por que nós vamos nos afastar? O que está fazendo isso? Não, pastor, é uma discussão que a gente teve. É apenas uma discórdia que a gente teve. Então entre em acordo e continua vivendo juntos. Amém, irmão? Entre em acordo ou procura entrar em acordo, procura parar para pensar, irmão, porque o sábio, ele não toma decisão de imediato. Primeiro ele para pensar, primeiro você se acalma, toma um chá, fala para essa pessoa, se estiver com raiva de mim, vai tomar um chá e veja se não é você que está errado. Você quer ver alguém ficar bravo, fala que ela está errada. Aí você vai ver a briga, o negócio se agravar mais ainda. Como teve um camarada que ele falou para a mulher, ele disse assim, se eu faço isso, você diz que eu estou errado. Se eu faço aquilo, você diz que eu estou errado. E nisso eu estou errado. E a mulher disse, inclusive você está errado agora. Então, irmão, às vezes no relacionamento tem um que sempre quer estar certo e nunca quer estar errado. E tem que ter alguém que é assim, mais tranquilo. Como às vezes tem mulher que não quer, às vezes, frequentar um lugar, uma igreja. E ela tem que aceitar o lugar que o marido quer ir, porque senão ela vai causar uma confusão, ou às vezes até o homem, a mulher insiste para ir para outro lugar, aí às vezes o camarada dá o braço a torcer, não porque ele concorda, mas porque ele prefere a paz. Então a gente precisa saber se é ou não de Deus. Para saber se é ou não de Deus, o que eu tenho que fazer, pastor? Perguntar para ele, irmão. Perguntar se ele concorda com isso, e às vezes a gente até sabe já o que Deus tem para falar. Tem gente que ele vai pedir conselho, ele pede o conselho e ele mesmo dá o diagnóstico. Ele já sabe. Ele vai pedir, mas pastor, eu sei que eu tenho que fazer, o que eu tenho que fazer é isso aqui, ó, tá até na Bíblia. Então vai lá e faça. Tem uns que nem vai pedir porque sabe qual que vai ser o diagnóstico e a pessoa não vai porque ela não quer fazer. Mas tem gente que não sabe, ela vai para que os olhos dela sejam abertos para que ela faça. Só que às vezes o conselho que vai ser dado é o que ela não quer fazer. E aí? Se não tiver de acordo, ela não vai fazer. Ela não vai concordar, não vai fazer, não vai seguir em frente com aquilo. Porque, irmão, a união é o progresso, e o progresso só é possível quando existe concordância entre duas ou mais pessoas. Se não tiver, não vai ter progresso nisso. Então eles continuaram o chamado deles, mas isso não quer dizer que Deus concordou com aquela separação. E a Bíblia diz que houve entre eles briga, assim, uma confusão, um negócio mesmo sério que causou ali a separação dos dois. Tiago capítulo 3, versículo 13. E já está na hora já. Jorrou aqui.
Tiago 3,13. Quem dentre vós é sábio e o que mais? Inteligente, mostre pelo seu bom trato as suas obras em quê? Mansidão de sabedoria. Então quem é sábio, o que ele é? É manso. Geralmente você não vai ver um sábio que ele se deixa levar pelas suas emoções. O sábio, primeiro ele examina o que se deve fazer, qual é a melhor decisão a ser tomada. Mesmo na tempestade, o sábio consegue ter paciência, porque ele sabe que uma decisão errada pode provocar ainda mais, ou seja, ou agravar ainda mais a situação. Então nós devemos ser pessoas sábias e mostrar isso com os nossos comportamentos. Aí ele continua, versículo 14. Mas se tende amarga inveja e sentimento faccioso em vosso coração, não vos glorieis nem mintais contra a verdade. Porque tem gente que assim, o que incentiva ela a brigar é a inveja, né? Só um exemplo, pode ser outro sentimento. Mas ela diz, não tem inveja. Tem, mas brigou. Às vezes o que está é a inveja, ela está mentindo contra a verdade. Ou é o que eu falei para você, aquela pessoa que é egoísta, ela só pensa nela. Não penso só em mim. Não minta contra a verdade, seja sincero. Não, pastor, eu sou assim porque eu sou egoísta mesmo. É só eu, a decisão é só minha e de mais ninguém. É eu que tomo a decisão, é eu que sou o Deus lá em casa. Não, a gente não consulta Deus para nada não. Consulta a mim mesmo e eu decido e resolvo tudo. Aí é por isso que tem problema. Mas se tens amarga inveja e sentimento faccioso em vosso coração, não vos glorieis nem mintais contra a verdade. 15. Essa não é a sabedoria que vem da onde? Então se tem confusão, não está vindo da onde? Do alto. Pode ser terrena ou até mesmo diabólica, mas de Deus não. Coloca uma coisa no seu coração, tem confusão, não é de Deus. Está tendo contenda, Deus não está naquele meio, Deus não está naquele negócio. Essa não é a sabedoria que vem do alto, mas é terrena. Aí ele diz, animal e o que mais? Como é que os cachorros resolvem as coisas? Você vê os cachorros conversando entre si? Quando um vai lá pegar o pedaço de carne do outro, o que ele faz? Dá umas mordidas dele, não é? Aí tem gente que está assim, irmão, tem gente que às vezes na hora do almoço é essa confusão. Não, você pegou o meu, não era seu que eu peguei, esse aqui é o meu, essa parte que eu gosto. E começa uma coisa de nada, provoca ali uma briga. E por incrível que pareça, às vezes por um pedaço de carne pode dar ali até morte. Pode dar até morte, mas o negócio é sério. Por isso, quando você vê a confusão, procure fazer o quê? Apaziguar, não coloque lenha na fogueira. Aí o outro diz, é mesmo, fulano que gosta, ele mesmo. Você não deveria ter pegado o outro. Gente, calma, vamos resolver, gente. Espera aí, não é assim que nós resolvemos, irmão. Você quer o meu, eu dou o meu pedaço para você. Então, quando se resolve na briga, é terreno, é animal e pode ter procedência até satânica, maligna, demônios. 16. Porque onde há inveja e espírito faccioso, aí há perturbação e toda obra perversa. 17. Mas a sabedoria que vem do alto é primeiramente o quê? Pura, depois pacífica, o que mais? Moderada, tratável, você sabe tratar as pessoas, mesmo aquela mais braba, você sabe como lidar com ela. Tratável, cheia de que mais? Misericórdia e de bons frutos, sem parcialidade e sem o que mais, irmão? Hipocrisia. Aquela pessoa não finge ser o que ela não é, não. Ela é o que é, mas sempre com a sabedoria dos céus, de Deus. Às vezes a pessoa assume, fulano, não me estressa, porque eu estou para sair do espírito. É uma pessoa que está sendo verdadeira. Eu estou pedindo ajuda a Deus, você está me estressando. Aí a pessoa vai entender, não vou estressar essa pessoa. Então seja uma pessoa sincera, irmão. 18. Ora, o fruto da justiça semeia-se como? Na paz, para os que exercitam a paz. Para você ter justiça na sua vida, você vai ter que tomar decisões, você vai ter que ter comportamento e tomar decisões em paz. Senão não vai ter justiça, ou não vai ter ação de Deus ali. Quando eu tomo as decisões em paz, estou tranquilo, estou calmo,
vamos resolver. Agora eu me acalmei, já tomei o suco de maracujá, agora nós vamos conversar. Pode ser? Não, agora pode. Aí conversa os dois calmo, como diz o pastor José, como o pastor Walter fala do pastor José, tranquilo e calmo, e aí a coisa vai tomar um rumo. Mas quando os dois estão, irmão, com raiva, vai tomar um rumo, mas não é o bom. O bom rumo não é o fruto da justiça. Ali vai ter injustiça, ali vai ter coisa errada, ali vai ter problema, vai ter separação, como diz a Bíblia, não tem como andar dois juntos. 1 Coríntios 14, 33, abre aí, Josiane, para me abreviar. 1 Coríntios 14, 33 diz assim. Olha, ainda não abriu, a Josiane está devagar. Ou é o computador? Acho que é o computador, né? A culpa é do computador. Bora botar a culpa nesse computador, Josiane, né? Tem uma pessoa que diz assim: se você fizer uma coisa e der errado, bote culpa nos invejosos. A culpa não é sua. Tem gente que diz assim: é porque foi muita inveja. 1 Coríntios 14, 33. Aí tem gente: não deu errado porque era inveja demais. Povo invejoso, né? Aí a Bíblia diz: porque Deus não é Deus de quê, irmão? Confusão. Senão de quê? Então, quando você estiver em paz, quem é que vai estar presente? É Deus. Quando você estiver irritado, quem é que está presente? Lembra que a gente leu? É o que? É diabólica. A confusão, ela é animal, ela é terrena e ela é diabólica. Então quem é que vai estar presente ali, colocando ali a lenha na fogueira? O próprio Satanás, em pessoa talvez até. Aí a pessoa não vê isso, ela não entende isso. E a Bíblia diz: Deus vai estar aonde tem a paz, aonde se tem comportamento de sabedoria, porque Deus não é Deus de confusão. Então se Ele não é de confusão, Ele não está naquilo, senão de paz, como em todas as igrejas dos santos. O que nós somos? Então onde a gente estiver, o que tem que ter na nossa vida e no lugar que a gente está? Paz, porque nós somos aqueles que promovem a paz, nós geramos a paz, porque dentro de nós, irmão, assim eu creio, tem o Espírito da paz. E tem esse Espírito que nos governa, como diz a Bíblia, que Ele produz esse fruto em nós: amor, paz, domínio próprio, alegria, fé. Isso é produção do Espírito de Deus. E quem tem Ele na vida vai produzir essas coisas, ou vai gerar isso fora, em casa, em qualquer lugar que seja. Aí Mateus capítulo 19, que eu falei para você, que Jesus falou, e nós finalizamos lá em Isaías 55, 9. Mateus 19, 6. 19, 6. Aí a Bíblia diz, aqui no caso entre o casal, tá? Assim não são mais dois, mas é um. Então cada decisão que você tomar sozinho não vai prejudicar só você, vai prejudicar quem? A pessoa que está do seu lado. Cada decisão que ela toma sozinha vai prejudicar você também. Então os dois têm que pensar nos dois. Ou seja, quando eu tomar uma decisão, eu tenho que pensar antes na minha esposa. Quando ela tomar uma decisão, ela tem que pensar em mim, porque ela já não está mais só. Agora nós dois somos uma só pessoa. Então as decisões que nós tomamos têm que ser de comum acordo. Se não tiver acordo, a decisão não pode ser tomada. Por exemplo, enquanto não concordam, no caso da viagem que eu citei, só um exemplo, enquanto não concordam, a viagem não pode ser feita. E aí um vai feliz, o outro vai como, irmão? Triste da vida. Não era ali que eu queria ir, meu coração não está lá. Se tiver condição, então vamos fazer o seguinte: vamos primeiro lá visitar a família, de lá a gente vai para outro lugar. Não, então assim tá bom. Mas tem como chegar em um comum? Sempre tem, irmão. O problema aqui de Barnabé e Paulo é porque eles não pararam para refletir, não pararam para buscar a Deus, mas tinha como chegar ali em um comum acordo, para não ter separação, para não ter ali a divisão. Enfim, deu certo? Ok, Deus me deu o ministério deles, mas poderia dar mais certo ainda, porque o que Deus ele planeja para nós é sempre melhor. Tem gente que às vezes assim, ela quer andar sozinha, mas Deus não quer que ela ande só, porque se ela andar com alguém, ela vai produzir mais, ela vai fazer mais, ela vai crescer mais. Aí pega lá, Josiane, Isaías 55, 9.
A gente tem que entender isso aqui. Deus sempre está à nossa frente, irmão. Deus sempre está, não é só um passo não, é 1000 ou mais passos à nossa frente. Isaías 55, 9, ele diz assim: porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Então, o plano de Deus para o casal é melhor do que o plano dos dois. Aí o que tem que ser feito? Vamos orar, vamos buscar a Deus para saber o que realmente Ele tem para nós, se é isso mesmo. Porque, irmão, se for de Deus ou não, Ele vai falar, ou Ele vai direcionar você no caminho certo, ou vocês. Mas pastor, meu marido não é crente, ou minha esposa não é crente. Ora sozinho, fala com Deus que Ele pode entrar em ação, porque você não está, no caso só você e sua esposa, é você, sua esposa e Deus, é você, seu esposo e quem mais? Aqui era Paulo, Barnabé e quem mais? O Espírito Santo. Então, irmão, Deus está nessa relação. Então, se Deus está nessa relação, a gente tem que procurar saber qual é a vontade dele, ou não. Sim ou não? Qual é os planos? Os planos dele. No caso, se Deus está com você, você não está mais só, é você e o Espírito. Então eu tenho que procurar saber qual é, irmão, a opinião de quem? Do Espírito Santo. Eu tenho que procurar saber qual é a vontade de Deus para aquilo. Deus, o Senhor quer que eu faça? Se não, é melhor eu cancelar por aqui. Porque não adianta, irmão, por exemplo, você querer fazer algo que Deus não está, para você ter problemas, prejuízo, perturbação. É muito melhor você esperar um pouco mais e fazer quando Deus quer que você faça, do que você apressar as coisas ou querer apressar e ter problema, turbulências na sua vida. Então coloque os seus planos diante de Deus, como diz a Bíblia. Coloque todos os seus planos diante de Deus e eles darão certo. Mas os planos que não dão certo é porque nós não colocamos. Se a gente de fato colocar, os planos dão certo. Então lembra, não é só você e seu esposo, ou você e outra pessoa. É você, outra pessoa e Deus, se for o caso. Talvez pode ser amizade, ou pode ser no caso na igreja. Não é só eu e você, é eu, vocês e quem mais? Aí eu pergunto, o Espírito de Deus está concordando com o que nós estamos fazendo? Se está, vamos fazer. Agora, se não, não vamos fazer. Não adianta só nós concordarmos aqui na terra, se o céu não concorda, se o Espírito de Deus não estiver de acordo. Então, Deus estava de acordo que eles fossem nessa missão, mas aqui não mostra que Deus estava de acordo com a separação. Abre de novo para a gente ler e finalizar, que eu creio que você já entendeu. Porque assim como os céus, vê na linguagem de hoje aí, Josiane, por gentileza, deixa eu ver como é que tá, deixa-me ver aí. Assim como o céu está muito acima da terra, assim os meus pensamentos e as minhas ações estão muito acima dos seus. Então Deus sabe mais do que nós. Ele sabe o que você vai viver daqui a uns anos. E aí é melhor perguntar para ele, como Davi sempre perguntava: eu vou nessa batalha? Deus falava: vou, ou vai. Aí ele perguntava de novo: eu vou vencer? Deus falava: vai. Se Deus falava: você não vai vencer, ele não ia. Então vamos ser pacientes, pessoas que decidem na base da paz, no coração tranquilo, e não na base da ira ou da raiva. Tá com raiva? Senta e se acalma, depois se resolve. Amém? Sim ou não? Então vamos ser melhores e vamos colocar Deus nessa causa, que a coisa vai dar certo.